Boa noite, torcedor colorado, torcedor dos clubes, espectador do canal. E vamos falar, já se passaram 2 dias da eliminação contra o Vitória no Beira-Rio. E eu decidi primeiro apurar algumas informações sobre o futuro do time nessa temporada, antes de propriamente gravar um pós-jogo. Até porque tem muito mais coisa para falar sobre o que aconteceu depois do jogo do que no jogo em si. Porque o que aconteceu dentro de campo é uma consequência do contexto que o clube vive. De crise, de jogadores que estão aí há 4, 5 anos e não ganharam nada, de uma crise financeira, de ausência de torcedor no estádio. Tudo é todo um contexto que, como resultado, deu nessa eliminação aí pro Vitória. É porque, tipo, do jogo não tem muito o que falar. Tá, por exemplo, vamos fazer um resumo. Primeiro tempo o time jogou bem e errou um monte de gol. Segundo tempo caiu defensivamente, a equipe adversária pressionou e matou o jogo. E esse é o desenho da maioria das partidas que o Inter tem feito nas últimas rodadas do Brasileiro. É basicamente isso. Tu pega o jogo com o Sport, foi isso que aconteceu. Tu pega o jogo contra o Always não, mas... sei lá, os Grenais, o time cai fisicamente no segundo tempo. Então, do jogo, vocês sabem o que aconteceu no jogo, quem assistiu. Não tem muito o que falar sobre. Dá pra falar sobre a coletiva do Tyson, que foi muito emocionante. Eu me senti representado pelo Tyson. Não sei se vocês pensam da mesma maneira. O Tyson jogou muito. Tu vê que o cara tá tentando, sabe? Não, quem disse que o Tyson não tá jogando nada é porque simplesmente não está assistindo os jogos. Porque ele tenta. Ele tenta muito. Ele pifa os companheiros 2, 3 vezes por jogo. Ele ele rouba a bola e levanta a cabeça e arranca pro campo de ataque, passa por 2, 3. Só que o Tyson não tem como ele tocar a bola pra ele mesmo e finalizar a jogada, né? E é uma pena, porque o cara tá no meio, ele tá jogando sozinho, o Tyson. Uma pena. Mas enfim, não vou me aprofundar muito na questão do jogo. O que eu quero falar sobre? Treinador. Ramires foi demitido, como era esperado. O que eu acho da demissão? Justo, injusto, necessário, talvez. Bem, foi um erro da gestão ter contratado o Miguel Ramires. Porque ele é um profissional ruim? Ele é incompetente? Eu diria que não. Eu diria que ele é inexperiente. E a característica de jogo dele, as ideias de jogo dele não encaixam com as características dos jogadores que nós temos aqui no presente momento. Tenho certeza, o Ramires vai ser um grande treinador. Vamos 5, 10 anos o prazo. Ele tem boas ideias, que faltou execução. Principalmente na parte de finalizar as jogadas, porque passou um carro aqui, uma moto, bem alto, nem sei o que passou, mas foi um veículo. Faltou execução, principalmente no momento de finalizar jogadas, porque o Inter é uma equipe que cria muito, mas que faz poucos gols comparado com as chances que tem. E isso é fato, é estatística. Ou seja, o Ramires ele arrumou uma maneira de colocar os jogadores em condições de fazer os gols. Que é o que dizem que normalmente é a função do treinador, né? Que é levar os jogadores até o campo de ataque até terem condições de finalizar as jogadas. E isso realmente aconteceu. Mas tem outros fatores que o Ramires tem culpa, né? Não tem como dizer que o trabalho foi bom. Decisões equivocadas, escalação do Zé Gabriel, pouco tempo de jogo para jogadores como o Lucas Ramos, até começou a entrar nos últimos jogos, mas precisava de mais tempo. Insistência no próprio 4-3-3. O time precisava de uma variação tática, até para se adaptar melhor ao que tem de disponível de material humano. Então ele tem os erros dele, de fato.
Poderia ter sido bem melhor o trabalho, bem mais consistente. Se o time tivesse, por exemplo, perdido a final do Gauchão, tá, perdeu. Aí se consegue dar a volta por cima, pô, ganha do Always, aí ganha do Sport, aí passa pelo Vitória. Aí não ia ter problema nenhum, aí ninguém ia se lembrar do Gauchão. Mas depois do Campeonato Gaúcho, o time piorou, sabe? Decaiu muito. Então, é complicado defender o Ramírez nesse caso. Mas eu acho que tem a questão do grupo de jogadores. Eles também são responsáveis. Porque não é de hoje que esse pessoal se esconde no momento decisivo. O Edenilson, que é o principal, que é muito criticado pela torcida, por parte da torcida pelo menos. Ele se escondeu ele sumiu no intervalo do primeiro Grenal, da final do Gauchão. E desde então ninguém sabe o que houve com o Edenilson. É fato que ele se esconde em decisões. Copa do Brasil de 19. Reta final do Brasileirão foi uma exceção. Vamos ser sinceros. Só que aquele time do Abel como um todo é uma exceção. Então vamos deixar de lado por enquanto. O Patrick sumiu. O Patrick tá pesado, sem preparo. O Dourado não pode ser o capitão, né? Não é mais o capitão. E nem o titular, né? Porque o Johnny tá jogando uma bola redonda. Então os medalhões, eles têm muita responsabilidade, porque falta visivelmente faltou, né? Dedicação para entender o estilo de jogo, sabe? Colocar o coração em campo e fora do campo. Estudar, sabe? Estudar o esquema de jogo, ficar aquele tempo a mais no treino, conversar com o professor, né? O Miguel. Acho que faltou isso também, porque tu vê outros trabalhos aí, tu vê o Fortaleza voando com o argentino lá. Mas por quê? Minha visão, em primeiro lugar. Porque lá no Nordeste os caras jogam com coração, sabe? Com paixão o futebol. O futebol é muito popular lá no Nordeste. É um esporte do povo, tem grandes times com grandes torcidas e lá a cobrança é grande. E lá os caras se dedicam em campo. Os caras correm, eles estão afim de vencer, de melhorar, de aprender. Isso não acontece aqui porque esse pessoal tá aí há anos ganhando $500 mil por mês. Mais direito de imagem. Então eles não têm uma motivação pra ganhar. Pra eles tá tudo bem. Agora ainda mais não tem torcida no estádio. Eles vivem num paraíso. Então, resumindo, né? Foi um erro a contratação do Ramírez pelas características do grupo. Quando que deveria ter contratado o Ramírez? Vou explicar o que eu penso. Contratasse o Ramírez com o clube estabilizado financeiramente e com um grupo novo de jogadores. Um grupo que combine com o seu treinador. Já que essa ideia, né, de futebol propositivo, de reformular o clube, né? Então tem que reformular para valer. Começar do zero praticamente. Trocar o elenco, trocar grande parte dos jogadores. E somado à pressão por títulos, não dá pra tu chegar pra uma torcida que não ganha nada há 10 anos e tu falar assim, olha, até dar resultado 2, 3 anos, tá? Esperem aí. Não dá. Não há tempo de espera. A pressão não poderia ser maior por títulos. E o Miguel, como treinador inexperiente que ele é, que não conhece a mídia, ele pode até ter falado que não conhece, mas não conhece a mídia, o clube, a cultura, e esses fatores fazem muita diferença, sabe? Claro que é muito bacana tu ter um profissional com ideias inovadoras, mas tu tem que encontrar o equilíbrio entre a experiência dos mais velhos e a inovação dos mais jovens. E faltou isso pro Ramírez. Talvez um auxílio. E eu acho necessária a demissão do Ramírez.
por um bem maior do clube. Acho que não era uma boa hora para começar um projeto assim, na minha opinião. E o Barcelos errou. Vamos falar rapidamente sobre os novos treinadores que estão sendo especulados e o que eu penso sobre eles. Eles têm características bem diferentes, mas vamos tentar montar um raciocínio aqui. Nome muito cotado, Lisca doido. O que eu penso do Lisca? Interessante, é um cara que conhece a aldeia, né, como falam, entende a mídia, um cara colorado, identificado. Tudo isso conta a favor dele, definitivamente. Tá evoluindo como pessoa, como treinador nas últimas temporadas. Falam que ele só surgiu agora, mas fez um trabalho muito bom no Ceará em 2018, não sei se vocês lembram, que era um bom time aquele time do Ceará, e é um bom time agora esse aí do América. Só que ele nunca recebeu chance em nenhum time grande. Então, nesse aspecto, apenas nesse aspecto, qual que é a diferença do Ramírez e o Lisca? Os dois são apostas os dois são apostas. Não se sabe se vai dar certo. Existem diversos argumentos para que se acredite no Lisca, no trabalho dele, que dê certo, mas também tem muitos argumentos para defender a tese de que não vai dar certo. Então é uma decisão muito complexa. Eu não queria estar no lugar da direção nesse momento. Talvez, não sei se é a melhor coisa pro Inter o Lisca. Agora. Eu acho que ele ainda tem que evoluir um pouco mais, talvez receber chance em um clube um clube de meio de tabela, sabe, do brasileiro. Talvez um Santos, que não é um clube, que agora é um clube para meio de tabela, né? Que é um gigante do futebol brasileiro, mas que não vive um momento bom. Um Fluminense, esses times aí que disputam, assim, por baixo. O Fluminense está bem agora com o Roger, mas não costumava fazer boas campanhas, sabe? Boas campanhas, mas que não disputam título. Eu acho que o Lisca, antes de vir pro Inter, ele tem que dar um passo à frente na carreira, para depois chegar no Inter. Se ele pular essa etapa, ele pode acabar dando um passo maior que a perna, que foi o que o Ramírez fez. A diferença do Del Valle pro Inter é enorme. É um ano-luz de distância. Assim, é como se o Del Valle fosse Mercúrio e o Inter fosse Júpiter, em questão de tamanho de relevância. Ele deu um salto muito maior que a perna, e isso pesou também, né? É aí que entra a parte, né, da falta de experiência. E o Lisca também é inexperiente, apesar de bem mais experiente do que o Ramírez e conhecer melhor o ambiente. Ele não teve grandes trabalhos ainda, com grandes títulos. Diego Aguirre. O Aguirre é um cara mais experiente, foi jogador do Inter, já treinou aqui, então ele conhece bem aqui a rivalidade, que é esse outro ponto que pesou muito, né? Que pesa muito, que é o conhecimento da cultura da rivalidade, da mídia. O Aguirre conhece, fez um bom trabalho em 2015, né? Chegou à semifinal da Libertadores com um grupo com qualidade bem questionável. Eu tive que baixar o tom de voz porque recebi reclamações da minha mãe que estava gritando, enfim. Qual que é o problema com o Aguirre? Ele é estrangeiro. Isso não é um problema pra mim, mas pra torcida e pra mídia isso é um problema. Tu vê por exemplo, seguidores do Baldaço. Eles não querem ver treinador estrangeiro, mas no Beira-Rio, eles não querem. E eles fazem uma parte da torcida. Não adianta dizer que não faz, porque fazem. Então, e a mídia, né? Nem preciso falar da mídia, o que eles pensam de treinador estrangeiro, né? Então, se traz o Aguirre, a pressão vai ser muito maior em cima dele do que seria no caso do Lisca. Ele ia ser muito mais criticado, muito mais cobrado, sabe, externamente. E isso prejudica o trabalho. Não adianta assim, não, mas blinda o vestiário. Acaba chegando, não adianta. Chega, esse tipo de coisa chega no vestiário e afeta o trabalho, prejudica. Então, esse pra mim é o maior problema do Aguirre. Acho que é bom treinador. Considerando as opções que nós temos disponíveis, é bem interessante o Diego Aguirre.
Ele tinha também o problema da preparação física lá em 2015, que eu não lembro desse problema de preparação física, mas já que torcedores bem mais velhos do que eu e com uma melhor memória afirmaram isso, eu acredito no Baldasso, acredito no pessoal do Vozes. Se eles disseram isso é porque realmente ele tinha problemas com preparo físico. E que, enfim, preparo físico, outro problema que o Inter teve com o Ramírez, mas aí foge muito do aspecto, né, do treinador, que era o foco aqui. Era o técnico em si. Então esses são os dois nomes mais especulados, Lisca e Agui. Tem outros correndo por fora, Carille. Carille fez um trabalho bom no Corinthians jogando no estilo Abelão, né? Por uma bola, marcando atrás da linha da bola. Só que eu acho que o Carille, ele é pior que o Abel, sabe? Ele é um Abel piorado. Tipo o Odair. É um Abel piorado. Eu acho que isso é porque o Abel ainda tinha um pouquinho tu ainda enxergava um pouquinho de estratégia no Abel. Em jogos contra o São Paulo, em jogos contra o Grêmio, que o Inter foi melhor, nos Grenais teve mais posse de bola, se impôs dentro da sua casa. Então o Abel ainda é um pouco mais, é menos retranca e mais reativo, porque eu vejo essa diferença entre tu ser reativo e entre tu ser covarde. O Carille é um pouco mais pro lado da covardia. Não vejo, acho que tem opções melhores do que o Carille. Claro que se vier o Carille vai ficar, eu ia fazer uma zoeira total e apoiar muito, ia achar bacana, eu ia achar bacana, mas pensando racionalmente não vejo como uma boa opção. O Barbieri é estilo Ramírez, né? Jogo de posição, treinador jovem. Aposta. Não vale. Bom treinador pro Bragantino, lá onde não existe tanta pressão, onde ele vai poder se desenvolver como treinador muito mais tranquilamente do que no Inter, né? Que vive um dos momentos mais conturbados da sua história. Então, para esse tipo de treinador emergente, o Inter não é um bom lugar para se trabalhar. Mas falaram outros nomes no português lá, o Marco Silva, se eu não me engano. Falaram até na volta do Abel, falaram que o Kudê foi consultado. Mas eu não vou citar esses nomes não, por enquanto. Vou ficar com esses quatro aí. Lisca, Aguirre, Carille e Barbieri, que são os principais. Eu espero não estar esquecendo de ninguém, eu creio que seja isso mesmo. Luxemburgo, não vejo, acho que não vem, acho que não. Luxa não, acho que não vai rolar. Enfim, vou finalizar o vídeo por aqui, falando muito mais sobre a questão de treinador e do que esperar do futuro do clube. Falando de treinador, né? De treinador de grupo, mais do que da partida, porque mais um vexame histórico desses. Não tem mais o que falar. Nós já estamos acostumados com isso. Infelizmente. Então vou ficando por aqui. Domingo tem jogo 8h30. Vai acabar bem tarde. Nem sei se eu vou lançar o pós-jogo ainda no domingo. E é isso aí, né? Não tem muito o que esperar do jogo de... Eu não tô com muita expectativa pro jogo de domingo também. Eu vou assistir como colorado, vou torcer, mas não vejo muita chance de vitória fora de casa contra o Bahia, que é mais um nordestino muito qualificado, bem treinado, bem arrumado, com jogadores bons. E não vejo como o Inter vencendo esse jogo. Aí se complica, se afunda no Z4 do Brasil. Enfim, sem mais enrolação, vou ficando por aqui, vou me despedindo. Deixa o like aí se gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha. E vamos torcer, vamos rezar, que dias melhores virão. E é isso. Falou, pessoal!